Em infinitos tipos de operações, um programa de computador ele vai precisar armazenar algum tipo de informação na memória. E para guardar essas informações na memória, como por exemplo um nome, uma idade, um CEP, o sistema operacional ele sempre vai escolher uma posição vazia dentro da memória RAM e vai colocar lá dentro esse conteúdo que a gente precisa. E essas posições sempre ganham um nome para que o programa ele possa usar esses dados posteriormente. E os dados guardados em uma posição da memória, eles podem ser mudados a qualquer momento de acordo com a necessidade desse programa. E por isso que a gente chama essas posições de variáveis, porque o conteúdo dentro delas pode variar. Não a posição variar, mas sim o conteúdo dentro dela. E essas variáveis, elas sempre vão ter um nome, porque se elas não tiverem um nome, o programa não vai conseguir pegar de volta esse dado que foi armazenado na memória. E nessa imagem aqui, muito simples, que eu fiz só para conseguir ilustrar o que eu quero falar, a gente tem aqui três tabelas, três colunas, quer dizer, uma com a memória, outra com a posição e outra com a variável. E aqui é muito simples de entender como é que funciona o armazenamento de dados em uma variável. Primeiro de tudo, a gente vai criar a variável, né? Que ela vai ter um nome, e quando a gente cria essa variável e dá a ela o nome, né? Como por exemplo a variável chamada nome. A variável chamada nome, o conteúdo dela vai ser Brian. E quando a gente cria essa variável chamada nome, automaticamente o sistema ele escolhe uma posição vazia dentro da memória RAM e coloca dentro dessa posição o conteúdo que a gente precisa. Então, na prática, o nome é o apelido de uma posição. E quando a gente tenta acessar essa posição, a posição retorna para a gente o conteúdo. E é basicamente assim que funciona a memória RAM. Mesma coisa com a idade, repare que a posição já muda. E também com o CEP, olha que o endereço de posição também já é diferente. E todas essas variáveis aqui vão acessar posições, ou seja, elas vão representar posições. E quando a gente acessa a posição, a gente consegue retornar para a gente o conteúdo dentro delas. E aqui no PowerShell, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar na prática. Vocês lembram que lá tinha nome, posições e o conteúdo. Como é que a gente vai representar isso aqui no PowerShell? Para criar uma variável, a gente vai usar o cifrão e vamos colocar o nome da variável, como por exemplo a variável chamada nome. Essa variável chamada nome, ela vai ter um dado armazenado dentro dela, uma string no caso, vai ser o meu nome, por exemplo. Então aqui eu associei o conteúdo Brian à variável nome, e assim automaticamente o sistema pegou a variável Brian e guardou dentro da memória RAM. E assim que eu fechar o programa, o sistema vai descartar esse dado de dentro da memória RAM. Porque a memória RAM é como o próprio nome fala, né? Random Access Memory. Ou seja, é uma memória de acesso aleatório. Quando você fecha o programa e abre de novo, aquela posição já está vazia, você pode armazenar de novo em outro lugar. Então quando eu venho aqui e escrevo o nome, eu estou acessando a posição da memória e essa posição da memória está me retornando o valor dentro dela, de Brian. A mesma coisa seria se eu colocasse aqui um CEP. CEP vai ser igual a tal, sei lá, um CEP qualquer. Quando eu acesso o CEP, ele acessa a posição lá da memória RAM e me retorna esse CEP que eu escolhi. O correto seria assim, né? Algo assim. Quando eu coloco o CEP, ele acessa a posição da memória RAM e essa posição vai me retornar o que foi armazenado dentro dela. E uma dúvida onde eu acho que muita gente vai esbarrar é a seguinte: que em linguagens tradicionais, como por exemplo o pai do PowerShell, que é o C++, lá na hora de criar uma variável, a gente tem que primeiro definir o tipo da variável, como por exemplo uma string. Em seguida a gente coloca o nome da variável, que por exemplo, nome, colocamos o operador de atribuição e por fim o valor, por exemplo o meu nome, Brian. E assim a gente cria uma variável de tipo string com o nome e com o valor Brian. E lá é obrigatório ter que definir um tipo, porque é uma linguagem estática. E como ela é uma linguagem estática, o valor não muda. Então a gente tem que definir explicitamente o tipo. Já no PowerShell, uma linguagem dinâmica, a gente não precisa definir um tipo, porque o mecanismo de conversão automática ele já vai inferir o tipo e vai definir qual vai ser ele automaticamente. Mas caso você queira colocar um tipo, o PowerShell também te permite, só não é obrigatório. Por exemplo, se eu quero criar essa variável do modo C de se pensar,
dentro do PowerShell, assim que eu faria. O valor dela é string, o nome da variável é nome e o valor dela é Brian. Agora quando eu venho aqui em Brian, ou melhor, nome, tá ali Brian, se eu der um ponto get type, ela é uma string. Agora, já que no PowerShell não é importante a gente colocar o tipo, porque o mecanismo já vai fazer isso, por que então a gente pode colocar um tipo? Quando você define um tipo ali, tudo que está falando é para delimitar apenas aquele tipo. Por exemplo, se eu vier aqui e criar uma variável do tipo inteiro, pode colocar junto, separado aqui, tá? Tipo, n vai ser igual a 1. Agora, e se n fosse igual a b? Gera um erro. E é basicamente isso aqui que os tipos do PowerShell vão fazer. Eles vão delimitar o que pode e o que não pode ser atribuído à variável. Então, cabe a você decidir se você realmente quer ou não. Outro modo de fazer exatamente isso aqui seria simplesmente colocar aqui antes do valor. Mas aqui já não é a gente definindo um tipo para variável. Aqui a gente está fazendo uma moldagem de tipo. É a gente moldar o valor de entrada para o que a gente quer. Também vai dar exatamente o mesmo erro. Outro ponto importante para você aprender sobre o PowerShell é a nomenclatura do PowerShell. O PowerShell ele é extremamente tranquilo em relação a nome de variável. Tanto que a gente pode colocar aqui qualquer coisa, incluindo caractere especial. Opa, tem caracteres aqui que já não podem. Eu posso colocar número, eu posso começar com número, tanto faz. Vai ser igual a 22. Se colocar aqui, ó, você copiar e colar no Ctrl V, ó lá, tá ali. O PowerShell não está nem aí para nada em relação a nome. Porém, tem caracteres especiais que, querendo ou não, a gente não pode colocar no nome de variável. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Esse sinal aqui que é um sinal de redirecionamento, é um operador. E um operador a gente não pode colocar como sendo um nome de variável. Se fosse, por exemplo, o operador n, vamos colocar um outro caractere especial. O abre e fecha colchete, aí já não pode. Então, como é que a gente vai fazer para poder incluir no espaço também, tá? Não pode. Dá um erro. Então, como é que a gente vai fazer para poder usar esses caracteres aqui dentro do nome do PowerShell? É só colocar tudo entre chave. Se está entre chave, funciona. Então, esse aqui é um nome ridículo. Nome muito zoado, mas que funciona. Só colocar entre chave.